Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente trabalhava junto, no mesmo setor, e mais do que simplesmente colegas, éramos amigos. Aliás, pelo fato de ele ser homem, nunca imaginei que fôssemos ter tanta afinidade. Eu era mais velha ali na empresa. Já tinha muitos anos de carteira assinada. Mas logo que ele foi contratado, olha, a gente se deu bem de saída. No entanto, não sei o que houve, só que aos poucos as coisas foram mudando entre nós. O sentimento de amizade, aquele do começo, foi se transformando. E olha, não vou me fazer de inocente, porque desde o comecinho eu sabia que ele era casado. Só que mesmo assim, acabei me encantando por esse homem de um jeito que não devia. Às vezes, ele até acabava me dando carona até em casa, já que era caminho. Várias vezes desviávamos o caminho até uma lanchonete para tomar um refrigerante, para conversar. Tudo, claro, na base da amizade, pelo menos até uma determinada altura. Volta e meia, ele inclusive desabafava comigo os problemas que tinha com a mulher, principalmente quando brigava com ela. Aliás, sempre que o via chegando na empresa com a cara amarrada, eu já adivinhava. Podia contar que ele tinha discutido com a esposa. E segundo ele, isso acontecia direto. Olha quantas vezes eu o escutei dizendo que ia largar da mulher, porque não aguentava mais. Já tinha perdido a conta. Aliás, nem dava muita bola, porque eu sabia que era tudo da boca para fora. Porque ele falava, mas não deixava dela. Para ser sincera, não sou exatamente quando que eu comecei a perceber que estava realmente gostando dele. Só sei que quando eu comecei a percebi também que era uma situação complicada. Sempre que ele começava a falar do casamento, da relação que tinha com a mulher, das brigas principalmente, porque era o que mais acontecia, eu já tentava mudar de assunto, porque ficava incomodada. Sabe, dava um ciúme. Até que um sábado à tarde, ele me ligou, perguntando se podia dar uma passadinha em casa para a gente conversar, porque tinha brigado com a mulher de novo e precisava de um ombro para desabafar. Eu morava com a minha mãe, mas estava sozinha naquele final de semana. Ele sabia que ela estava passeando na casa de um parente no interior, um irmão. Até porque eu tinha contado. Falei que estava tudo bem, que ele podia ir numa boa. E foi aí, nesse dia, que ficamos juntos pela primeira vez. Ele sempre negou, mas eu tinha certeza de que ele já foi para minha casa com tudo programado na cabeça. Que até uma caixinha de cerveja ele levou para a gente beber. Sabe, o astral desse homem não era de quem tinha discutido com a mulher. Pelo contrário, em vez de aborrecido, chateado, ele estava até bem animado. Eu, naturalmente, que não achei ruim. E quando ele começou a se insinuar para mim, a demonstrar que estava com um interesse bem definido na cabeça, eu simplesmente deixei acontecer. Foi nesse dia que a gente trocou o nosso primeiro beijo de amor. E se tivesse ficado só no beijo, não era nada. Mas é claro que a partir do beijo, tudo aconteceu entre nós. E foi também nesse dia que eu tive a certeza, se é que não tinha ainda, de que aquilo que eu sentia por ele não era só amizade. Na verdade, não era só atração. Era mais do que isso. Talvez fosse até paixão. Quando ele foi embora para casa, eu fiquei me sentindo até meio fora do ar. Porque nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer entre nós. Resultado, de amigos que éramos, acabamos nos tornando amantes.
Olha, eu até hoje me pergunto, como que um sentimento que sempre foi baseado na amizade, porque no começo era, pode acabar se tornando uma coisa tão maior e tão mais forte. E não era uma paixãozinha qualquer, não. Pelo menos não da minha parte. Era uma daquelas paixões que faz a gente chorar de saudade da pessoa. Querer estar perto da pessoa o tempo todo. Eu sabia que não podia. Claro que eu sabia. O cara era casado. Tudo bem que vivia dizendo que ia deixar da mulher, mas a gente sabe que tem muito homem que fala e não toma atitude nunca. Muito mal casado, isso é verdade. Pelo menos era o que aparentava, o que ele falava. Por conta das suas reclamações, das suas queixas, mas de qualquer maneira era casado. No começo, apesar de apaixonada, juro que não esperei nada sério da parte dele. Até porque ele nunca me prometeu coisa alguma. Que se separasse da esposa, por exemplo, pra gente ficar junto. Nunca. Eu apenas fui deixando acontecer. Com o tempo, no entanto, a gente se envolvendo cada dia mais, um dia mais do que o outro. Sabe como é? Aquilo que no começo é uma coisa assim, casual, vai se tornando uma coisa mais firme, mais forte. O sentimento da gente vai mudando. E aquilo que a gente não pensava no começo, começa aos poucos a pensar, e a sentir, e a querer. Foi assim que aconteceu comigo. A gente foi se envolvendo. Fui me tornando mais dependente dele, ele também de mim, a ponto de ele falar que também estava apaixonado. Isso ele disse sem pressão nenhuma. Falou de livre e espontânea vontade. Quando completamos 8 meses juntos, comecei com as cobranças. A gente no começo consegue segurar, mas a partir de uma certa altura, vai dominando, vai... Eu queria, por exemplo, que ele desse um jeito na sua vida. Até porque não fazia sentido ele falar que estava apaixonado por mim e continuar com aquela mulher que ele aparentemente detestava. Tanto que vivia brigando com ela. Vivia reclamando. O bom é que eles não tinham filhos. Quer dizer, ela tinha uma filha de 11 anos, mas que era do casamento anterior. Só que foi praticamente o Gerson que a tinha criado. Porque quando se casaram, a menina só tinha 2 anos. Até de pai, ela o chamava. De todo modo, vamos convir. Não seria a menina que ia prendê-lo naquele casamento falido. Só que dia após dia, eu sentia que eles estavam me enrolando. Sempre que eu tocava naquele assunto, me olhava assim com aquela mesma cara e repetia o mesmo discurso. Tava cheio de problema, que não era tão fácil assim. Calma, Inês. Já te falei que vou dar um jeito, só que você tem que ter um pouco de paciência, né? Apaixonada, na esperança de que tudo terminaria bem para nós dois no final, eu ia me sujeitando. Minha mãe nunca soube que ele era casado. Em casa, eu tinha apresentado ele como o meu namorado. E ela gostava tanto do Gerson, sabe? Tinha assim um carinho por ele, dava gosto de ver os dois conversando. Sempre que o Gerson chegava em casa, ela ia correndo fazer alguma coisa só para agradá-lo. Quer um cafezinho, meu genro? Era assim que ela o tratava. Quer que faz isso? Quer que faz aquilo? Ela não sabia o que fazer para agradar o namorado que era meu. Porque, na verdade, não era só namorado. Eu, naturalmente, que adorava o jeito como ela o tratava. E também o modo como o chamava. Meu genro. Porque tudo o que eu queria na vida era exatamente isso. Que aquela expressão se tornasse realidade. Genro dela, meu marido, pai dos meus filhos. É claro que era isso que eu queria. Quando completamos 1 ano e 2 meses de namoro, de relacionamento, tudo continuava exatamente na mesma.
E foi também nessa época que acabou acontecendo algo inesperado. Ele foi mandado embora da empresa. Ele não quis me contar, mas eu sei que aconteceu alguma coisa muito séria para que ele fosse demitido, porque rolou um zum entre os funcionários. E sabe como é, né? Esse tipo de coisa sempre chega aos ouvidos da gente. De todo modo, achei melhor não ficar botando o dedo na ferida, porque senti que ele ficou muito perturbado e muito decepcionado e muito até triste com aquilo que tinha acontecido. Sem contar que ele precisava do serviço. Eu também fiquei tão triste porque estava tão acostumada a ficar perto dele o tempo todo ali na firma. Apesar de tudo, continuamos juntos. Eu até dei uma treva nas minhas cobranças porque senti que o momento não era adequado. Imagine, o coitado já estava cheio de problema. Eu não seria capaz de ficar torrando ainda mais a paciência dele. Tudo isso, inclusive, acabou mudando a nossa rotina, porque também passamos a nos ver bem menos. Antes a gente se via praticamente todos os dias, com exceção do domingo, que era mais complicado, mas depois que ele foi mandado embora da firma, a gente passou a se ver 1, 2, no máximo 3 vezes por semana. E só eu sei o quanto eu sentia a sua falta. Apesar de tudo, não tinha outro jeito, de modo que eu tentei me acostumar. Não tinha outro remédio, até que tempos depois, a gente passou uma tarde todinha juntos, matando a saudade. Depois ficamos ali na cama conversando, até que a certa altura ele falou: "Tô pensando em ir embora pra praia. O que você acha?" Ir embora pra praia? Mas como assim? Pra morar, você tá falando? É, pra ficar. Você vai viver do que na praia? Se aqui já tá difícil arranjar serviço na tua área, você tá vivendo só de bico, imagina lá. Eu sei, mas tava pensando em, quem sabe, alugar uma porta, abrir um comércio, uma coisa lá. Tô querendo mudar de área, você entende? Se eu for, você vai comigo? Ai, Gelson, não sei. Nunca me imaginei morando na praia. Depois tem outra. Eu, pelo menos, estou empregada, né? Já pensou nós dois lá, sem emprego? E depois, não sei se eu ia me acostumar. Ir pra praia de vez em quando, tudo bem. Agora, morar... É claro que, se ele realmente levasse a cabo aquela ideia, eu ia acabar indo junto. Até porque tudo que eu mais queria na vida era ficar a seu lado. Só que para isso, no mínimo, ele teria de se separar da mulher. Aliás, eu inclusive perguntei como estava a situação dele com a esposa. Ele falou que estava na mesma, nem pior e nem melhor. Depois, em casa, eu fiquei matutando, pensando, quebrando a cabeça, lembrando daquela conversa. Aí comecei a imaginar nós dois morando na praia. Quem sabe até abrindo o nosso próprio negócio. Foi inevitável começar a sonhar. Mais do que sonhar, fazer planos. Tanto que na primeira oportunidade, voltamos a conversar sobre o assunto. E ele me pareceu tão empolgado que no fim, a gente foi amadurecendo a ideia, eu fui me deslumbrando, pegando confiança, me deixando levar. Até que depois de algum tempo, por mais loucura que fosse, tomamos juntos a decisão de fazer aquela tentativa. Olha, quando eu contei em casa que ia fazer um acerto na empresa e com o dinheiro ia investir num negócio para mim e o Gerson no litoral, minha mãe ficou preocupada demais. Até porque eu tinha 11 anos de empresa. Nunca tinha mexido no dinheiro do fundo de garantia. E até que era uma boa grana. Só que a mãe achou loucura eu fazer aquilo. Pelo menos no começo. Mas como ela gostava muito do Gerson, no fim,
acabou concordando e dando a sua bênção. Quando fiz o acerto na firma, ele já tinha quase tudo pronto. Já tinha ido várias vezes à praia e já tinha escolhido um pequeno imóvel para a gente alugar e montar o nosso negócio. O detalhe é que ele só contou para a esposa que iria sair de casa no último instante. E aí, imagine a esculhambação que deu. Olha, era a mulher dele, mas juro por Deus que eu fiquei com uma pena dela. Coitada, eu fico só imaginando o que ela não sentiu, porque foi pega de surpresa. Ele me falou que ela nem ligou muito, mas será? Olha, duvido. Se bem que o que importava mesmo era que agora ele era só meu. Eu não precisava mais dividi-lo com ninguém. E que a partir daquele instante estaríamos começando uma nova vida juntos. Olha, só Deus sabe quantos planos eu fiz, além daqueles que já tinha feito. É que agora estava consumado. Não era só ideia, não era só plano. Estava acontecendo. O negócio que a gente montou era uma mistura de mercearia com distribuidora de bebidas. Era um negócio pequeno, mas para começar estava bom. Aliás, a casa em que íamos morar fazia parte do mesmo imóvel. Era assim na parte de trás. Na frente, espaço comercial e atrás, a casa propriamente dita. E olha, no começo foi tudo tão bom, tão gostoso. Apesar das nossas vendas não terem engrenado ainda, sabe, estava legal e tinha uma perspectiva de futuro. Para dizer a verdade, a única coisa que me chateava era que a ex-mulher do Gerson ligava para ele direto, mandava mensagens direto, e isso acabava me deixando irritado. Se bem que eu sabia que, pelo menos durante algum tempo, seria assim. Afinal, os dois tinham uma filha, que apesar de não ser filha de sangue do Gerson, ele a tinha como tal. Tinha criado a menina desde os 2 anos de idade. Então eu procurava relevar. Não cria caso quando a mulher ligava para ele com a desculpa de que a filha queria conversar com ele. O problema foi que depois, embora a mercearia não estivesse engrenando, ele começou a me deixar muito sozinho ali. Saía, demorava para voltar, dizia que estava tentando fechar negócio. Só que quando eu perguntava que negócios eram esses, ele não dizia coisa com coisa. Falava também que tinha pego umas casas para tomar conta. Essas casas só de temporada, sabe? Que ficam fechadas o ano todo. E que só são alugadas na época de praia, de verão. Então ele tinha de dar uma passadinha para dar uma olhada nessas casas, para ver se estava tudo bem. Mas sabe, com o tempo, eu fiquei praticamente tomando conta sozinho da mercearia. E havia outros comércios ali perto. E o nosso negócio, e nem podia ser diferente desse jeito, acabou não decolando. Até que depois de alguns meses, eu vi que seríamos obrigados a fechar as portas. Eu até fazia uma promoção, tinha uma ideia, mas de que adiantava? A gente não tinha lucro. Então não estava mais compensando. Ele, no entanto, vivia dizendo: calma, Inês, comece assim mesmo. Você vai ver isso aqui na temporada. A gente vai ganhar dinheiro feito água. Era essa também a minha esperança. Só que acredite quem quiser, chegou a temporada e tudo continuou mais ou menos na mesma. Claro que melhorou um pouquinho, mas nada que resolvesse. Olha, muitas vezes eu cheguei até a me arrepender. Porque eu tinha arriscado todo o dinheirinho que eu tinha ganho, tirado do banco, do fundo de garantia, naquele sonho maluco. Quer dizer,
O sonho, na verdade, era mais dele do que meu. Era ele que queria morar na praia. Porque o meu sonho, o único sonho que eu tinha, era ficar com ele. Isso podia ser aqui mesmo em Curitiba, sem arriscar o nosso dinheiro daquele jeito. Olha, para se ver o que uma mulher apaixonada é capaz de fazer. Embarquei no sonho dele, mesmo sem nenhuma garantia, e no fim vi que teríamos de baixar as portas, mais cedo ou mais tarde. Não dava lucro. A gente estava trabalhando praticamente sem ganhar nada. Foram quase 2 anos lutando, tentando, até que no fim aconteceu o impensável. Verdade seja dita, a gente nessas alturas, até um pouco influenciado por esse prejuízo, digamos, daqueles 2 anos de luta, mas não só por isso. De modo que muita coisa contribuiu e já não estávamos nos dando tão bem quanto no começo. Na verdade, a gente mais brigava do que se acertava. Só que mesmo assim, eu ainda pensei que ele fosse ficar do meu lado até o fim. Só que para minha surpresa, depois de uma briga, mais uma, né? Ele acabou me deixando sozinha dentro daquela casa. A casa que fazia parte do imóvel que eu tinha alugado para o nosso negócio. A casa onde a gente morava. Pois depois daquela briga, que era apenas mais uma, repito, ele me deixou sozinha e acabou vindo de volta para Curitiba. Para se ter uma ideia, a gente brigou, ele saiu batendo a porta e eu fiquei ali, me torturando, como sempre fazia, chorando. Depois ele voltou, só que nem olhou na minha cara. Ficou lá no canto dele, aí aproveitou que eu fui tomar banho, pegou suas coisas, não todas é claro, mas o suficiente, botou no carro e simplesmente voltou para Curitiba sem me dizer uma palavra. Só mandou uma mensagem depois. Inês, a gente não tá mais se acertando. Melhor eu ir embora antes que a gente se mate aí nessa casa. Tô voltando para Curitiba. Imagine o estado em que eu fiquei quando li aquilo. Sabe, na hora, eu não cheguei nem a acreditar. Achei que ele estivesse querendo me fazer sentir pena dele. Só que depois fui conferir e vi que a maior parte das roupas dele, por exemplo, não estavam mais ali. Eu acho que foi só aí que a ficha caiu e eu me desesperei. Mandei um monte de mensagens, só que ele não recebeu nenhuma. Devia estar na rodovia, ou então com o celular desligado. De todo modo, nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar que ele fosse capaz de me deixar lá sozinha e voltar, adivinha para onde? Isso foi o que mais me doeu. Voltou para casa da ex-mulher. Eles já deviam estar conversando sobre um possível retorno há muito tempo. Só eu é que não sabia. Não tenho dúvida disso. Ele já devia ter ido embora de casa, sabendo que ela iria aceitá-lo de volta quando o visse batendo a porta. Depois que tudo acontece, você vai ligando uma coisa na outra. Aí se dá conta do quanto foi boba, do quanto foi estúpida, do quanto foi enrolada. E aí geralmente já é tarde. Como foi tarde para mim. Quando descobri tudo o que tinha acontecido naqueles últimos meses. E foi desse jeito melancólico que chegou o fim o nosso casamento.
Casamento de fato, mas que não teve igreja e nem teve cartório. Só que para mim era casamento de verdade, porque na minha cabeça iria durar a vida toda. Até porque se dependesse de mim, duraria mesmo. Só que casamento, relacionamento, isso a gente sabe, não depende só de um. Se um não está muito afim, e principalmente se as coisas estão ruins e um tem para onde voltar, é muito provável que aquilo que a gente julgava que não teria fim, tenha fim ali mesmo. E foi o que aconteceu comigo. Ele voltou para a ex-mulher e a filha, enquanto eu, além de ter ficado lá na praia sozinha, ainda tive de arcar com todas as dívidas, os prejuízos, que não foram poucos. Olha, me dá uma raiva de mim mesma, porque eu arrisquei todo o meu dinheiro naquele negócio para realizar aquele sonho. Sonho que nem era meu, era dele. Só que isso nem foi o pior. O que mais pegou foi a minha estrutura emocional. Eu joguei tudo, não só dinheiro, naquela ideia maluca. Não foi só dinheiro que eu coloquei no negócio, eu botei todo o sentimento que eu tinha, todo o amor que eu sentia por ele, meu coração, minha alma, botei minha vida. Porque dinheiro eu posso trabalhar e ganhar outra vez. Mas como vou recuperar tudo que eu perdi de esperança, de sonho? O prejuízo financeiro foi grande, mas o baque emocional foi muito maior. Foi a pior rasteira que eu levei em toda a minha vida. Depois, quando conversei com ele, esse homem ainda teve a capacidade de falar para se justificar que não tinha me obrigado a ir embora com ele lá para a praia e muito menos a investir o meu dinheiro, que tudo que eu tinha feito tinha sido por livre e espontânea vontade. É verdade. Até certo ponto é verdade. Só que ele esqueceu do principal. Se eu fiz tudo isso, não foi para aproveitar uma oportunidade de negócio maravilhosa, para ganhar dinheiro. Não. Se fiz tudo isso foi por amor. Porque sonhei viver uma vida do seu lado, mesmo que fosse na praia, que não era o lugar que eu queria. Ter filhos, formar uma família, envelhecer ao lado dele. Esse foi o verdadeiro motivo que me fez fazer tudo o que eu fiz. Só que ele desistiu tão fácil. Voltou correndo para a ex-mulher quando viu que o barco estava afundando. Aliás, hoje eu me pergunto se ele gostava de mim de verdade para agir do jeito como agiu. Porque quando as coisas começaram a ficar mais difíceis, estavam difíceis não apenas para ele, mas principalmente para mim, que tinha investido muito mais. O que ele fez? Me ajudou? Me socorreu? Me amparou? Não. Foi embora sem me dizer adeus. Me avisou que estava pulando fora do barco por mensagem. Sabe, não tenho coragem sequer de olhar nos meus olhos para dizer que estava voltando para a mulher. Aquela que ele detestava. Aquela com quem ele brigava dia e noite sem parar. Nem para isso ele teve coragem de olhar nos meus olhos para dizer que estava voltando para ela. Para dizer que